Olá, queridos e queridas, sejam todos e todas bem-vindos aqui a mais este Conexões, nosso encontro aqui toda semana pela multiplataforma Tati. E hoje nós temos a grata satisfação de estarmos recebendo nossa querida amiga Luciana Estopa. Ela que é psicóloga, graduada na UFSCar, né? Mestre e doutoranda em educação. Então, olha aí, milita na psicologia e na educação, isso vai ser muito interessante aqui para a nossa conversa hoje, e também integrou diversas gestões do Conselho Regional de Psicologia em São Paulo. Luciana, muito bem-vinda, minha querida. Obrigada, Lages, pelo convite. Eu gostaria de agradecer imensamente, a possibilidade de estar aqui dialogando com você sobre questões tão importantes que nos afetam, agradecer e cumprimentar as pessoas que nos assistem também. Espero que a gente possa aí fazer um conjunto de reflexões importantes para informar, as pessoas que estarão assistindo. Sem dúvida, sem dúvida, E hoje eu vou estar conversando aqui com alguém que é expert nessa questão. A gente já estava namorando há muito tempo a sua vinda aqui, Já estava no nosso radar e hoje teve essa possibilidade, Ô, Luciana, eu gostaria de começar, falando aí do contexto que nós estamos vivendo hoje, da pandemia. Afinal, do seu ponto de vista aí como psicóloga, a pandemia tem impactado muito durante a pandemia as pessoas de um modo geral e vai continuar impactando mesmo no pós-pandemia? Como é que você analisa isso? Lages, eu acho muito importante a gente pensar, e acho que eu quero trazer aqui durante toda a minha fala uma compreensão de saúde mental para além de uma lógica do indivíduo, tá? Então, eu gostaria que a gente pensasse na questão da pandemia e nos impactos que ela provoca, para além de questões individuais, para as questões subjetivas coletivas. Então, a todo momento vocês vão ver que eu vou me remeter ao coletivo. Então, também vou fazer uma análise em termos de subjetividade, de impactos emocionais coletivos na nossa sociedade, tá? Então, acho que a gente precisa entender que saúde mental é para além de ausência de doença, mas ela é resultado de um jeito de viver a vida. Então, óbvio que situações e condições concretas da vida, elas impactam, a nossa saúde mental. Uma situação como essa, de pandemia, que altera radicalmente a forma da gente se socializar, da gente viver em sociedade, por óbvio que ela traz impacto, sim. Eu acho que a gente tem aspectos do isolamento social, aspectos do medo de ser contaminado, do medo de perder a pessoas queridas, do medo de ter acesso, de não ter acesso, à saúde, às necessidades, se a gente precisar, de cuidados em saúde, a própria questão dos agravamentos econômicos, do aumento da pobreza, da desigualdade, fora todas as outras questões que a gente tem visto. As pessoas isoladas, elas consomem muito mais álcool, aumentou o índice de consumos de bebidas alcoólicas, os índices de violência intrafamiliar aumentaram, porque as pessoas estão convivendo dentro de casa, numa atmosfera tensa. Então, mulheres e crianças muito mais expostas à violência. Então, é preciso dizer que sim, o contexto de pandemia impacta, E algumas das respostas emocionais que a gente pode ter são naturais. É natural ter medo, ficar ansioso, quando uma situação é tão atípica quanto essa que nós estamos vivendo. Mas eu também queria ressaltar que os impactos da pandemia, a gente experimenta em termos de sentimentos, de vivências psicológicas e de agravamentos, inclusive, de saúde mental, de forma diferente, considerando que a gente tem grupos sociais muito mais vulneráveis. Então, a gente tem a pobreza, a população pobre, periférica, experimenta a pandemia de um jeito completamente diferente, porque ele não consegue se isolar, porque muitas vezes não tem as condições mínimas de manter os cuidados de higiene, de isolamento, de distanciamento, não pode trabalhar em home office. A gente tem as pessoas idosas, as crianças e adolescentes, um grupo extremamente prejudicado, as mulheres aí sofrendo com toda a sobrecarga de trabalhos, as questões de violência, Então, a gente precisa olhar que a pandemia, ela traz, sim, uma mudança importante, mas ela escancara problemas estruturais que são muito anteriores à pandemia, muito anteriores. Então, sim, a gente tem uma situação muito agravada em termos de sofrimento,
porque as condições objetivas de vida já não favoreciam a nossa saúde mental, já provocavam sofrimento. E aí, num momento como esse, a gente vê isso muito mais intensamente, né? Quando, né, ocorre alguma discussão aí sobre a loucura, a gente logo fala, vamos procurar um psicólogo. Afinal de contas, né? Eu queria saber se a pandemia também favoreceu essa questão da loucura e como que você analisa essa questão da loucura, principalmente na abordagem, né, de certas questões aí sociais, políticas que nós estamos aí assistindo hoje, né? Vira e mexe você fala, pô, mas esse presidente deve ser um louco, né? Será que a loucura do presidente é isso mesmo? Quer dizer, é uma questão moral, é uma questão de caráter? Como é que é isso? Como é que você vê isso, Luciana? Acho que é importante dizer, então, sim, que tem respostas emocionais normais, compatíveis, né? Outras vezes, sim, a gente tem agravamentos de saúde mental que recomenda-se e aí indicam tratamentos em saúde, acesso à saúde mental. E aí a gente fala de acesso à saúde mental como algo muito importante, como um direito de toda a população. Então, um primeiro ponto é isso, né? O direito ao acesso à saúde mental. Outra coisa é essa questão da gente falar desse momento social em que a gente está vivendo, de muita convulsão social, de muitos problemas, de muitos conflitos, como, tá todo mundo louco, ou o presidente está louco. A gente precisa tomar cuidado com o uso das palavras, porque os discursos, eles revelam, né, questões importantes, eles revelam preconceitos, eles revelam também aspectos que impactam a nossa forma de conviver, né? Então, eu queria dizer que a loucura, a gente precisa cuidar, porque a psicologia defende a loucura, e durante a vida toda não, né? Durante muitos momentos dos movimentos de saúde mental, ela vai defender que a loucura é uma forma de subjetividade, é uma forma de organização psicológica, né? Que ela precisa ser cuidada, ela precisa ser tratada, mas ela tem que ser tratada em comunidade, na sociedade, com inserção social e comunitária, e com o cuidado de não vincular a loucura, porque a gente tende a olhar a pessoa louca como alguém que não consegue se socializar, que não consegue julgar e que se comportar adequadamente em sociedade. E a psicologia, os direitos humanos, o movimento de saúde mental vem numa lógica contrária, afirmando a dignidade, afirmando a cidadania da pessoa com sofrimento mental intenso, e desconectando loucura de questões de caráter, de questões de patologias psiquiátricas relacionadas à criminalidade. A gente precisa tomar muito cuidado de não associar loucura, né, com o mal ou com falta de caráter, né? É preciso, a gente costuma dizer, tá louco, é um retardado, ou é um débil mental mesmo, né? Não, isso é um preconceito, tem nome, se chama capacitismo, que é quando a gente associa uma determinada funcionalidade, ou de cognição, ou de saúde mental, a uma incapacidade de julgar e de agir. Então, a gente precisa ter muito cuidado. A gente não pode associar um problema moral, um problema ético, que eu acho que a gente tem vivido uma crise moral e uma crise ética profunda, né, com loucura. Precisamos tomar cuidado, porque senão a gente reforça estigmas, reforça preconceitos, e a gente precisa tomar muito cuidado. Os preconceitos, eles humilham, eles fazem sofrer, e eles mantêm uma estrutura de exclusão da pessoa usuária de saúde mental dos direitos de convivência na sociedade. Então, acho que tenho a dizer isso com relação a essa pergunta que você me faz. Excelente, né, a sua abordagem aí sobre essa questão de loucura e distinguindo bem das questões éticas, morais, etc., né? Agora, veja só, você também é da área de educação, né? Está se especializando, já tem mestrado, está fazendo doutorado nessa área de educação, e a gente tem uma sociedade aí hoje muito marcada pelo preconceito, né? Sim. E observe bem, preconceito não cai do céu, não é uma coisa inata. Preconceito, você aprende a ser preconceituoso, preconceituosa, né? Então, é alguma coisa que está muito ligada com os processos de educação na família, na escola, na sociedade, nas redes sociais, enfim, né? Afinal, em relação a esse aspecto de preconceito que marca
muito a nossa sociedade hoje, isso também tem algum componente de saúde mental? Ou é simplesmente alguma coisa que você vai analisar e debater simplesmente no campo, por exemplo, das relações sociais, etc.? Acho que é importante dizer que tudo que acontece em sociedade, tudo que acontece no âmbito das relações, ele é considerado também, ele tem impactos na construção psicológica, na constituição psíquica das pessoas. Então, a gente vive numa sociedade que tem, na base da sua estrutura, o racismo, né, que é um preconceito, né, e que estrutura as relações, a forma como a gente convive, e também nos leva a uma forma de nos socializar violenta, baseada na dominação, baseada na hierarquia entre pessoas. Né? Então, o racismo, por exemplo, o capacitismo, como eu disse na reflexão anterior, são preconceitos que estruturam as nossas relações, a nossa sociedade e, por óbvio, também estruturam as constituições psicológicas das pessoas, que vão se comportando e vão agindo em sociedade com base nas crenças, né, naquilo que elas acreditam, por consequência também de uma forma de ler a sociedade fragmentada. A gente também tem, e aí você faz a provocação com relação à educação. Eu entendo que tem uma questão que impacta muito a construção dessa sociabilidade preconceituosa, que vai reforçando estigmas e processos de exclusão, que é também impactado por uma crise estrutural na educação. A escola não cumpre seu papel emancipador de colaborar com uma leitura crítica da sociedade, de colaborar com uma inserção, né, das pessoas de forma a transformar a realidade e a entender as contradições dessa sociedade. É entender que a gente tem uma estrutura de classes, porque a gente tem uma sociedade por ordem, né, racista, com heranças coloniais. Então, se a gente não consegue entender tudo isso que está na base da nossa sociedade, a gente reproduz relações baseadas na violência, no ódio, né, na manutenção de privilégios, de poderes, né? Temos uma sociedade patriarcal também, que mata mulheres, né, que promove violências contra mulheres, contra pessoas LGBTs, somos um país que mais mata jovens negros, mulheres e pessoas trans, né, dos países que mais mata no mundo. Então, o preconceito, ele né, uma questão que humilha, que faz sofrer, tá? E, claro, uma sociedade estruturalmente violenta vai gerando relações de respostas igualmente violentas. Né? Não dá para olhar essa questão do preconceito como uma entidade individual, né, que gera pessoas individualmente preconceituosas, mas que vão se reforçando coletivamente e vão provocando respostas violentas e odiosas. Né? A humilhação também provoca uma resposta que pode ser igualmente agressiva, né? Ou uma resposta de continuidade da subjugação, da pessoa se manter num lugar de subalterno, de não se entender partícipe da sociedade, enfim. Então, acho que é uma questão bastante complexa que está, na meu ver, na estrutura das relações violentas que a gente tem vivido hoje em sociedade. O que faz muitas pessoas a desacreditarem ou a negarem aquilo que é óbvio, aquilo que é consensual na sociedade? Por exemplo, essa questão das vacinas, né? Gente, desde criança eu lembro, né? Eu não gostava de tomar vacina nem um pouquinho. Olha, quando estava no primeiro ano primário, era vacina que eu fui tomar, não sei se era de varíola, coqueluche, deu um escândalo na escola que você nem imagina, né? Porque tinha aquela agulha, aquela coisa, então a criança não gosta, tem pavor em relação a isso. Mas é um consenso de que a vacina salva, e tem salvo milhões de pessoas, né? E, de repente, você tem toda uma construção, né, de opinião aí na sociedade que diz que não, que vacina não é isso, que a vacina da China é isso ou aquilo, de São Paulo, do Butantan, enfim, uma polêmica sobre a vacina que a gente não estava acostumado com ela até há pouco tempo, né? Isso tem também uma relação, você pode analisar isso sobre, ou a partir da saúde mental das pessoas, ou Luciana? O que você tem a dizer?
Acho que a psicologia, ela já fala da negação como um mecanismo psicológico, né? Ela já olha para a negação como uma defesa. Mas eu quero falar sobre essa questão do negacionismo como uma intensidade, como se o processo de negação se intensificasse, tornasse algo social, né? No sentido de que acho que a gente vive uma sociedade capitalista que nega qualquer tipo de forma de solidariedade, ela abole, né, perspectivas solidárias e difunde uma perspectiva individualista de desresponsabilização do Estado, é o Estado mais do que mínimo, né? E isso estrutura também a nossa forma de nos relacionar. Por que isso está na base também compõe, para mim, o negacionismo? Porque o negacionismo também é um mecanismo de não me comprometer coletivamente com uma realidade. Eu entendo também que eu nego a realidade porque ela é dura, né? E a melhor forma de eu não me comprometer é eu negar que uma questão existe, porque a gente está vivendo um problema de saúde coletiva que exige respostas coletivas, exige mudanças estruturais, e se eu nego que esse problema existe, eu não me envolvo pessoalmente, eu prefiro olhar para as questões como trajetórias individuais e questões individuais. Então, acho que a gente precisa pensar que uma estrutura de sociedade neoliberal, individualista, da liberdade pessoal, eu tenho a liberdade de tomar vacina ou não, e a vacina é uma estratégia coletiva. E a gente vive uma sociedade que rompeu combinados democráticos, a gente vem experimentando rompimentos de combinados democráticos. Não tomar a vacina é reflexo desses rompimentos de combinados democráticos também, né? Estou dizendo que a gente precisa pensar em respostas coletivas, né? E, além disso, eu vejo como uma manobra do Estado, que, ao negar que existe um problema, né, nesse movimento de se isentar, de se ausentar da sua responsabilidade de garantir direitos, o Estado contribui com esse processo de negar as evidências da história, as evidências da ciência, né, e de forjar essa subjetividade coletiva de não olhar para o problema. O Estado é um grande negacionista do problema, né? E as pessoas vão nessa estrutura ausente de qualquer diretriz do Estado, as pessoas também aderem a esse discurso, que é um discurso muito próximo de um discurso fascista religioso, de um discurso preconceituoso. Então, acho que a gente precisa pensar no negacionismo como essa dificuldade de agir coletivamente, negando um problema que é muito grave, mas que exige uma resposta também complexa. Não é fácil a resposta que a gente tem que dar para esse problema, né? Agora, parece que o negacionismo se alimenta muito também, Luciana, da questão o que os meios de comunicação gostam de chamar de fake news, né? Uma expressão que eu acho até muito generosa, porque eu acho que a realidade é muito mais séria e cruenta do que fake news, simplesmente, né? Mas o negacionismo ele se alimenta muito dessa questão, o negar o óbvio, o negar aquilo que é um consenso democrático, como você colocou, ele se alimenta muito da chamada pós-verdade, né, que é um conceito até um pouco filosófico, difícil de estar debatendo, mas para melhor entendimento, né, se alimenta muito daquilo que não é verdade, daquilo que é obviamente uma mentira, né? Enfim, tem pessoas mais propensas a aceitar, né, essas não verdades do que outras, ou nós estamos todos igualmente expostos a uma situação dessa? Isso é uma questão de educação também, é uma questão de saúde mental também? Como é que você analisa isso? Acho que, de novo, né, olhar para a saúde mental nessa perspectiva coletiva e não de individualizar sujeitos, senão a gente tende a cair na armadilha que vem sendo também sendo imposta, que é de construção de um inimigo, né? Este Estado, né, que flerta com o fascismo, que flerta com as perspectivas antidemocráticas, ela tem como forma de funcionar a construção de um inimigo, né? Assim, até como reação ao movimento de maior democratização da sociedade, constrói-se um inimigo. E o inimigo é quem? O inimigo são as pautas progressistas, o inimigo são as pautas de direitos humanos, o inimigo são as pautas sociais, o inimigo é a ciência. Por quê? Porque os movimentos progressistas, os movimentos sociais, a ciência, no seu desenvolvimento, ela vai questionando essas estruturas
de poder, essas estruturas de hierarquias sociais, essas estruturas, essas incoerências da nossa sociedade. Então, o negacionismo é uma manobra também cultural muito bem organizada e, inclusive, conta com o apoio das redes sociais. Acho que o movimento de direita ultraconservador, negacionista, ele usa muito bem a ferramenta da rede social e vem usando muito bem a ferramenta das redes sociais e da internet para disseminar essas informações. E a população, né, vítima de uma crise estrutural na educação, acaba, né, por sua vez, não tendo acesso aos bens ou a possibilidade de analisar criticamente. E se torna, assim, presa fácil dessas fake news que, né, eu prefiro confiar no meu tio do WhatsApp, porque o meu tio eu vejo, eu tenho uma relação afetiva com ele, também é uma manobra muito baseada na mobilização afetiva, né? Mobiliza-se essa questão muito visceral da raiva, da confiança, são discursos muito exaltados afetivamente e que vão construindo essa rede de disseminação de informações falsas e que desestruturam, desestabilizam e que podem impactar seriamente a nossa estratégia de enfrentamento à pandemia, tá? Se as pessoas não se imunizarem, a gente pode não sair dessa situação em que a gente se encontra. Tá? Não só não se imunizar em relação ao Covid, mas não se imunizar em relação a todo esse complexo sistema aí de negar, né, aquilo que é consenso, aquilo que é democrático, aquilo que vem sendo construído, e construção a duras penas, né? Não foi fácil a gente chegar nesse estágio, nesse momento que a gente conseguiu chegar. E agora a gente está se deparando com essa situação aí de perdas, né? E de perdas, inclusive, desse senso democrático, desse senso de solidariedade, de entendimento, né? Ô Lu, mas eu queria, já nos encaminhando aqui para os finalmente aqui do nosso Conexões essa semana, de tudo isso que nós estamos falando aqui hoje, você acha que há um impacto diferenciado num segmento específico da sociedade, que é a nossa juventude, né? E aí incluindo adolescentes e jovens? Quer dizer, a gente fica muito preocupado, a gente que é da área de educação também, que lida no dia a dia, né, com todos esses processos de educação na escola, na família, na sociedade, enfim. Afinal de contas, né, no pós-pandemia, depois que nós tivermos aí uma vacinação em massa, será que a gente vai continuar nos deparando com desdobramentos aí da pandemia, principalmente entre os nossos jovens? O que você tem a dizer sobre isso? Eu diria que sim, né? Com certeza teremos e viveremos impactos. Como eu disse há pouco, se trata de um grupo, né, vulnerável. A gente precisa entender que crianças e adolescentes, jovens, são sujeitos em desenvolvimento ainda, né, e precisam de todo esse respaldo do Estado para continuarem seus processos, né, de desenvolvimento, de inserção, enfim, de formação. Então, acho que sim, mas eu gostaria de pensar em juventudes, né, infâncias, porque a gente não experimenta a infância e a juventude e a adolescência de forma diferente, de forma igual, né? A gente tem juventudes e infâncias e adolescências que puderam ficar protegidas dentro de suas casas, protegidas entre aspas, porque isoladas do convívio com os avós, da escola, mas a gente tem a juventude periférica que não pôde ter esse mesmo privilégio, que precisou, às vezes, sair de casa para ajudar a família a colocar comida na mesa, meninas que precisaram intensificar o trabalho doméstico, que suas mães precisam sair de casa para trabalhar, e as meninas permanecem em casa, cuidando da casa, cuidando dos irmãos menores. Acho que o próprio fosso, o abismo em relação à educação, a gente vai demorar um tempo muito grande ainda, quer dizer, acho que a gente já vivia de novo, né? Reitero, vivemos uma crise estrutural na educação, e a pandemia ampliou esse fosso, né, com esse arremedo de proposta educacional, de ensino remoto, né, e que aumentou ainda mais as desigualdades. Temos os estudantes com deficiência, que acho que é um público muito delicado nesse sentido, já vinha sofrendo com questões de retirada de direitos, ao seu direito inalienável de estar na escola, e aí a pandemia vem como mais uma justificativa de dizer: a gente cuida primeiro desses que estão aqui, depois a gente cuida
dos que têm deficiência. Então, há públicos, há juventudes, infâncias, adolescências muito diferentes que vão vivenciar os impactos dessa pandemia de forma muito diferente. Acho que a evasão escolar vai ser um problema muito sério que a gente vai ter que lidar, né? Então, não sabemos ainda efetivamente mensurar quais os impactos em termos de saúde mental, mas todas as pesquisas apontam, né, que os sofrimentos decorrentes da pandemia vão se intensificar por um bom tempo ainda. Ô, Luciana, que pena, está chegando ao final aí o nosso Conexões dessa semana, né? Foi uma conversa muito legal, muito esclarecedora, né? Conversar com você é sempre um privilégio, né? No sentido assim de abrir consciência, abrir mentalidades, trazer informação e trazer e contribuir com a formação, né, das pessoas, né? Eu só tenho que agradecer muito a sua vinda e quero continuar contando com você outras vezes aqui para a gente estar discutindo essas questões tão pertinentes à nossa sociedade, tá? Muito obrigado aí pela sua presença. Eu é que agradeço. Agradeço imensamente, estou à disposição, tudo aquilo que a gente vai estudando, aprendendo, militando aí, né, na área dos direitos humanos, da psicologia, da educação, estou à disposição, foi um prazer. Falou, Luciana. Pessoal, estamos terminando então mais um Conexões dessa semana, né? Acompanhe a nossa programação aí, não só pela TV Tati, pela multiplataforma Tati, mas você encontra este programa que nós gravamos com a Luciana lá no nosso blog, encontra os outros programas anteriores também. É só acessar www.professorlages.com.br. Ali você vai encontrar os nossos textos, nossos programas, enfim. É um blog muito marcado na questão da cultura, da educação, direitos humanos, movimentos sociais. E chamamos aí todo mundo para continuar a semana que vem nos acompanhando aqui pela multiplataforma Tati com mais um Conexões, terça e sexta, toda semana, às 9h30 da noite, né? Muito obrigado e até lá.